Durante 14 anos, Helena dormiu em calçadas de Belo Horizonte, carregando um talento que ninguém via. Suas mãos sabiam criar milagres com linha e agulha, mas ela não acreditava merecer usar esse dom. Até o dia em que entrou numa boutique pedindo comida e salvou um casamento em 2 horas. O que ela não sabia é que aquele ato de costura ia expor o passado que fugiu a vida inteira. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Helena Damasceno tinha dedos que podiam fazer milagres, mas naquela manhã de terça-feira, as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a garrafa vazia de água. O sol batia forte na calçada da rua Pernambuco, no coração da Savassi, e ela observava a boutique do outro lado da rua como quem olha para um território proibido. Teresa Fios em Formas. As letras douradas na fachada pareciam zombar dela. Tinha roupas penduradas na vitrine que ela saberia costurar de olhos fechados. Vestidos com caimento perfeito, blusas com acabamento impecável. Mas Helena não era mais aquela mulher. Agora era apenas mais uma invisível nas ruas de Belo Horizonte. Fazia 3 dias que não comia nada além de um pão amanhecido que alguém jogou num banco de praça. O estômago doía, a cabeça girava, e ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Atravessou a rua devagar, as sandálias gastas arrastando no asfalto quente. A porta da boutique tinha um sensor que tocou uma musiquinha delicada quando ela entrou. O ar-condicionado gelado bateu no rosto sujo, trazendo junto o cheiro de tecido novo e perfume caro. Júlio estava reorganizando uma arara de vestidos quando viu Helena entrar. Seu rosto mudou na mesma hora. Passou da expressão neutra para o nojo em menos de 1 segundo. "Desculpa, mas aqui não é abrigo", ele disse alto demais, chamando a atenção de todos na loja. Helena parou no meio da boutique. 3 clientes viraram para olhar. Uma delas segurou a bolsa com mais força. "Eu não vim pedir esmola", Helena disse, a voz saindo rouca. "Vim oferecer um serviço." Júlio riu. Foi uma risada curta e maldosa. "Serviço? Que tipo de serviço uma pessoa como você poderia oferecer aqui?" "Costura", Helena respondeu simples. "Posso consertar qualquer coisa." Em troca de comida, só isso. Beatriz apareceu dos fundos da loja, carregando uma caixa de linhas. Era jovem, no máximo 30 anos, com o cabelo preso num coque torto. Olhou para Helena com uma mistura de pena e desconforto. "Júlio, vai com calma", ela sussurrou. "Com calma? Beatriz, olha o estado dela. Não pode entrar aqui assim. Os clientes vão embora." Uma das clientes já estava saindo. Acenou para Júlio com uma desculpa qualquer e foi embora rápido demais. "Viu?" Júlio apontou para a porta. "Já perdemos uma venda." Foi quando Teresa saiu do escritório nos fundos. Tinha 58 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo frouxo e olheiras profundas de quem dormia pouco e mal. Estava segurando papéis que pareciam contas atrasadas. "O que está acontecendo aqui?" "Dona Teresa..." Júlio se apressou. "Essa mulher entrou e está afastando os clientes." Teresa olhou para Helena. Realmente olhou, não apenas viu. Seus olhos percorreram o rosto sujo, as roupas rasgadas, as mãos trêmulas, mas também viram algo mais. Uma postura, talvez. Ou a forma como Helena segurava os próprios dedos, como se fossem ferramentas preciosas que ela temia ter perdido. "O que você quer?" Teresa perguntou. Não foi rude, apenas direta. "Trabalho de costura. Qualquer conserto, qualquer ajuste, em troca de comida." "A gente já tem costureira." Júlio interrompeu, apontando para Beatriz. "Júlio, quieto", Teresa ordenou. Depois para Helena. "Você entende de costura?" "Entendo." "Entende ou já trabalhou com isso?" Helena hesitou. Falar do passado sempre doía. "Já trabalhei." "Onde?" "Em ateliê próprio, há muito tempo." Júlio bufou. "Claro, e eu já fui modelo da Vogue." Teresa ignorou. Continuava estudando Helena, aquela mulher quebrada na frente dela, procurando sinais de verdade ou mentira. "Beatriz", ela chamou. "Traz aquele vestido azul, o da cliente que reclama faz 2 semanas."
Beatriz correu para os fundos e voltou carregando um vestido de festa azul royal. Era bonito, mas tinha um problema visível. A barra estava completamente torta, como se alguém tivesse cortado sem medir. 3 costureiras diferentes tentaram arrumar, Teresa explicou. Nenhuma conseguiu deixar reto sem perder o caimento original. A cliente quer devolução e ainda ameaçou processar a boutique. Júlio cruzou os braços. Se a Beatriz não conseguiu, imagina essa aí. Helena se aproximou do vestido. Suas mãos pararam de tremer quando tocaram o tecido. Era como se os dedos reconhecessem um velho amigo. Sentiu a textura, verificou a costura, examinou a modelagem com olhos que sabiam exatamente o que procurar. Cetim com elastano, ela murmurou. Corte enviesado. Quem tentou consertar não respeitou o sentido do tecido. Por isso ficou torto. Teresa franziu a testa. Como você sabe isso só de tocar? 30 anos trabalhando com tecido. Você aprende a ouvir o que ele diz. Ouvir? Júlio revirou os olhos. Agora o tecido fala. Que loucura. Você consegue consertar? Teresa perguntou, ignorando Júlio completamente. Consigo, mas vou precisar de uma máquina reta, linha combinando, tesoura de corte e uns 40 minutos. 40 minutos? Beatriz arregalou os olhos. Eu tentei durante 3 dias. Helena não respondeu. Apenas continuou examinando o vestido, seus dedos percorrendo cada costura como um médico, examinando um paciente. Teresa tomou uma decisão. Tá bom, você tem seus 40 minutos. Se consertar, te dou o almoço. Se estragar, vai ter que sair daqui e nunca mais voltar. Dona Teresa, Júlio protestou. A senhora não pode estar falando sério. Estou. Leva ela lá para o fundo, Beatriz. Deixa usar sua máquina. Beatriz hesitou, mas obedeceu. Guiou Helena até uma salinha nos fundos da boutique onde ficava a área de costura. Tinha uma máquina Singer antiga, estante com linhas organizadas por cor, réguas, tesouras e outros instrumentos. Pode usar o que precisar, Beatriz disse baixinho. Mas olha, se eu fosse você, não criava muita esperança. Esse vestido é impossível. Helena sentou na cadeira em frente à máquina. Sentiu o assento acolchoado, tão diferente dos bancos de praça onde dormia. Ligou a máquina e o ronco familiar a fez fechar os olhos por um segundo. Há quanto tempo não ouvia aquele som? Começou a trabalhar. Primeiro desfez toda a barra mal feita. Depois, mediu com precisão milimétrica, marcou com giz, cortou o excesso respeitando o sentido do tecido. Suas mãos não tremiam mais. Pareciam ter vida própria, sabiam exatamente onde ir, o que fazer, como pressionar. Júlio apareceu na porta algumas vezes para vigiar, sempre com aquela expressão de desprezo. Beatriz ficou parada num canto, observando fascinada. Tinha aprendido costura em curso técnico, mas nunca havia visto alguém trabalhar daquela forma. Não era apenas técnica, era arte. 28 minutos depois, Helena cortou a última linha e levantou o vestido. A barra estava perfeita, absolutamente perfeita. Reta, uniforme, respeitando o caimento natural do tecido. Era como se o vestido tivesse nascido assim. Meu Deus, Beatriz sussurrou. Como você fez isso? Helena não respondeu. Estava cansada demais. Entregou o vestido e se encostou na parede, sentindo a tontura voltar. Beatriz correu com o vestido para mostrar a Teresa. Júlio foi atrás, claramente irritado por ter sido provado errado. Dona Teresa, olha isso. Beatriz mostrou o vestido. Ficou perfeito. Mas que perfeito! Teresa examinou com olhos de quem entendia de roupas há décadas. Passou os dedos pela barra, verificou o caimento, colocou contra a luz. Não havia nada a criticar. O trabalho era impecável. Quem ensinou ela a costurar assim? Teresa murmurou mais para si mesma. Ou ela está mentindo sobre o passado, Júlio sugeriu com maldade. Ou roubou esse talento de alguém. Júlio, você é muito dramático. Beatriz revirou os olhos. Teresa voltou para os fundos onde Helena ainda estava encostada na parede. A mulher parecia exausta, como se aqueles minutos de costura tivessem drenado toda a sua energia.
Você tem nome? Helena. Sobrenome? Helena hesitou. Só Helena. Teresa assentiu. Conhecia aquele tipo de resposta. Gente que está fugindo do passado nunca dá nome completo. Vou cumprir minha parte. Beatriz, pede marmitex ali do restaurante da esquina. Completo. Obrigada, Helena disse, e sua voz saiu tão fraca que quase não foi audível. Enquanto esperavam a comida chegar, Teresa ficou observando Helena. Tinha algo naquela mulher que incomodava. Não o fato de estar suja ou de viver nas ruas. Era outra coisa. Uma familiaridade perturbadora, como se Teresa já tivesse visto aquele jeito de trabalhar antes. A comida chegou. Helena comeu devagar, segurando os talheres com uma delicadeza que não combinava com sua aparência. Júlio observava de longe, ainda desconfiado. Beatriz não conseguia parar de pensar naquela barra perfeita. Posso fazer uma pergunta? Teresa se sentou na frente de Helena. Onde você aprendeu a costurar assim? Helena mastigou devagar antes de responder. Numa época que não existe mais. Você tinha ateliê mesmo? Tinha. O que aconteceu? Os olhos de Helena se encheram d'água, mas ela segurou as lágrimas. Perdi tudo. Como? Fogo. A palavra caiu pesada no ar. Teresa sentiu o estômago apertar. Conhecia o peso daquela palavra. Conhecia o peso de perder tudo de uma vez. E agora você vive onde? Na rua. Há quanto tempo? 14 anos. O silêncio que se fez foi desconfortável. Até Júlio parou de fingir que estava ocupado e prestou atenção na conversa. 14 anos? Beatriz repetiu incrédula. Como alguém sobrevive 14 anos na rua? A gente não sobrevive. Helena respondeu com uma honestidade brutal. A gente só não morre. Teresa sentiu algo se mexer dentro do peito, uma dor antiga, familiar. Lembrou da irmã gêmea, Terezinha, levada pelo câncer 10 anos atrás. Lembrou de como foi difícil continuar sozinha, de como quase desistiu de tudo, de como a boutique era tudo que restava da vida que tinham construído juntas. Você quer trabalhar aqui? Teresa perguntou de repente. Júlio deixou cair a caneta que estava segurando. O quê? Não como funcionária, Teresa esclareceu. Como freelancer. Quando aparecer serviço difícil, eu te chamo. Te pago por peça. Helena olhou para ela sem acreditar. Por quê? Você não me conhece. Conheço seu trabalho. Isso basta. Dona Teresa, Júlio se aproximou nervoso. A senhora não acha arriscado? A gente não sabe nada sobre ela. E ela não sabe nada sobre a gente, Teresa respondeu. Mas eu sei reconhecer talento quando vejo. E essa mulher tem algo raro. Foi nesse momento que a porta da boutique se abriu com violência. Uma mulher entrou correndo, segurando um vestido de noiva enorme, o rosto vermelho de tanto chorar. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, ela gritou. Meu casamento é daqui 3 horas e a costureira rasgou meu vestido. E foi assim, com um vestido de noiva rasgado e uma noiva desesperada, que a vida de Helena Damasceno começou a mudar de verdade. A noiva que havia acabado de entrar na boutique se chamava Andressa, tinha 26 anos e estava à beira de um colapso nervoso. O vestido que segurava tinha um rasgo enorme na lateral, começando na cintura e descendo até quase a barra. Era um modelo clássico, renda francesa sobre cetim com pedrarias bordadas à mão. Eu não sei o que fazer, Andressa chorava sem parar. A costureira disse que o vestido estava pronto, mas quando fui buscar hoje de manhã, ela tinha deixado cair e rasgou tudo nesse ferro que estava no chão. Ela disse que não tinha como consertar a tempo. Júlio se aproximou para examinar o estrago. Fez uma careta. Isso aqui tá complicado. O rasgo pegou justamente onde tem o bordado à mão. Não dá para simplesmente costurar. Eu sei que não dá, Andressa gritou, a voz falhando. Por isso estou aqui. Alguém me indicou essa boutique. Disseram que vocês fazem milagres. Teresa olhou para o vestido, depois para o relógio. 3 horas. Era tempo suficiente para um remendo básico, mas não para um reparo invisível.
E num vestido de noiva, qualquer emenda mal feita seria um desastre. Andressa, ela disse suavemente, vou ser honesta. Esse tipo de reparo exige tempo que você não tem. Posso fazer algo funcional, mas vai ficar visível. Não, a noiva balançou a cabeça desesperada. Não pode ficar visível. Eu sonhei com esse casamento a vida inteira. Não posso subir no altar com um vestido remendado. Foi quando Helena, que tinha terminado de comer e estava guardando a marmitex vazia, se levantou. Posso ver? Todos olharam para ela. Andressa franziu a testa, visivelmente incomodada com a aparência de Helena. Quem é essa? Ela perguntou para Teresa. Alguém que talvez consiga te ajudar, Teresa respondeu. Helena se aproximou e pegou o vestido. Seus dedos percorreram o rasgo com cuidado, examinando cada fio rompido, cada pedraria solta. Era um estrago sério, mas não impossível. Consigo consertar, ela disse. Em 3 horas, Júlio duvidou. Helena, isso aqui não é uma barra torta. É um vestido de noiva rasgado. Eu sei o que é e sei que consigo. Andressa olhou para Teresa procurando alguma garantia. Ela é boa? Perguntou. Muito boa. Teresa confirmou, mesmo tendo conhecido Helena há menos de 1 hora. Mas olha como ela está. Andressa sussurrou, como se Helena não pudesse ouvir. Ela vive na rua. Como posso confiar meu vestido de noiva nela? O silêncio que se fez foi pesado. Helena abaixou os olhos, sentindo a vergonha familiar subir pelo peito. Era sempre assim. Não importava o quanto soubesse, não importava o quanto pudesse ajudar. As pessoas só viam a sujeira, o cheiro, a degradação. Andressa, Teresa disse com firmeza, você tem 2 opções. Ou deixa ela tentar ou sobe no altar com o vestido rasgado. Escolhe. A noiva olhou para o relógio, depois para o vestido, depois para Helena. Estava sem saída. Tá bom, ela cedeu. Mas se estragar, eu processo todo mundo aqui. Não vou estragar, Helena disse simplesmente. E voltou para a salinha dos fundos, carregando o vestido como se fosse uma criança ferida. Beatriz a seguiu, curiosa para ver como ela resolveria aquilo. O que aconteceu nas próximas 2h30 foi algo que Beatriz nunca esqueceria. Helena trabalhou com uma concentração absoluta, como se o mundo tivesse parado de existir. Primeiro, desfez cuidadosamente todas as pedrarias ao redor do rasgo. Depois, preparou o tecido, alinhando cada fibra de renda com o cetim por baixo. Usou uma técnica antiga de remendo invisível, costurando pelo avesso com pontos tão pequenos que eram impossíveis de ver a olho nu. Como você aprendeu isso? Beatriz perguntou fascinada. Alta costura, Helena respondeu sem levantar os olhos. Nos anos 2000, quando o vestido de festa ainda era feito à mão. Você realmente tinha um ateliê? Tinha. Grande? O suficiente. Helena não queria conversar. Cada palavra sobre o passado era uma ferida que se abria de novo. Lembrou do ateliê de 3 andares no bairro Lourdes, das clientes importantes, dos vestidos que eram fotografados em revistas. Lembrou de Lívia, sua sócia, sua melhor amiga, sua irmã de alma. Lembrou do riso dela ecoando pelo ateliê enquanto trabalhavam juntas até tarde. Lembrou do cheiro de fumaça. As mãos tremeram por um segundo, mas ela forçou a concentração de volta. Tinha um vestido para salvar, uma noiva para ajudar. Não podia deixar o passado atrapalhar. Andressa aparecia na porta a cada 15 minutos, cada vez mais ansiosa. Júlio também vinha fiscalizar, ainda desconfiado. Teresa ficou na loja atendendo clientes, mas seus pensamentos estavam todos naquela salinha dos fundos. 2h15 depois, Helena levantou o vestido. O reparo era invisível, absolutamente invisível. Ela havia reconstruído a renda ponto por ponto, reposicionado cada pedraria no lugar exato, criado uma costura tão perfeita que nem sob luz forte seria possível identificar onde havia sido o rasgo. Pronto, ela disse para Beatriz. A jovem costureira pegou o vestido com reverência.
Examinou de perto, de longe, contra a luz. Não encontrou nenhuma falha. Isso é impossível, ela murmurou. Você não é humana. Helena sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Sou só velha. E velhos conhecem truques que jovens ainda vão aprender. Quando Andressa viu o vestido, começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Não acredito, ela repetia, passando os dedos pelo tecido. Não tem marca nenhuma. Nenhuma. Pode casar tranquila, Helena disse. A noiva a abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão. Helena ficou tensa no começo, não estava acostumada com afeto, mas aos poucos relaxou. Quanto eu te devo? Andressa perguntou, abrindo a bolsa. Nada. Só queria ajudar. Como nada? Você salvou meu casamento. Já me pagaram com comida. Helena apontou para a marmitex vazia. Estamos quites. Andressa forçou algumas notas na mão dela mesmo assim. Eram R$ 200. Uma fortuna para quem não tinha nada. Por favor, aceita. Você merece muito mais que isso. Helena olhou para o dinheiro como se fosse algo estranho. Tinha sido tanto tempo desde que havia tocado em notas assim. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Andressa saiu correndo com o vestido, já atrasada para começar a se arrumar. A boutique ficou em silêncio. Helena, Teresa se aproximou. Você acabou de fazer em 2 horas, o que nenhuma costureira da cidade faria em 2 dias. Só fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que trabalho. Fez arte. Júlio, que tinha observado tudo calado, finalmente falou. Tá, vou admitir. Você é boa, muito boa. Melhor que qualquer pessoa que eu já vi costurando. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Júlio conseguiria dar. Beatriz pegou o celular. Posso tirar uma foto do antes e depois? Isso é bom para divulgar a boutique. Não, Helena disse rápido demais. Sem fotos. Por quê? Só não quero. Tinha medo de que alguém reconhecesse. Medo de que o passado voltasse. Medo de que descobrissem quem ela tinha sido e o que havia feito. Mas era tarde demais. Beatriz já tinha tirado algumas fotos do vestido consertado durante o processo. E naquela noite, quando postou no Instagram da boutique, a publicação viralizou. Vestido de noiva salvo 3 horas antes do casamento. Esse é o poder de uma costura excepcional. Os comentários explodiram. Em 2 dias, o post tinha 20.000 curtidas. Clientes começaram a ligar para a boutique perguntando sobre a costureira milagrosa. Algumas mencionavam que queriam marcar horário com aquela mulher das mãos mágicas. Teresa não sabia o que fazer. Helena tinha sumido depois daquele dia, voltando apenas uma vez para pegar outro serviço quando Teresa a encontrou dormindo num banco da Praça da Liberdade. O problema é que a boutique estava afundando. Teresa tinha dívidas de quase R$ 100.000. Fornecedores ameaçavam cortar o crédito. O aluguel estava 3 meses atrasado. A proprietária do imóvel já havia enviado notificação de despejo. Teresa tinha 3 meses para reverter a situação ou perderia tudo que havia construído com a irmã. Foi Júlio quem teve a ideia. Dona Teresa, a gente precisa usar a Helena como marketing. As pessoas estão loucas para conhecer ela. Ela não quer aparecer, Teresa respondeu. Deixou isso bem claro. Mas a boutique está quebrando. A gente não tem o luxo de ser discreto. Teresa sabia que ele tinha razão. A situação estava desesperadora. Naquela semana, mais 3 emergências aconteceram. Uma atriz local precisava de um vestido ajustado para uma premiação que seria transmitida pela TV. Uma estilista de um programa de televisão precisava consertar o figurino rasgado do apresentador minutos antes da gravação. Uma socialite tinha um casaco de grife que estava manchado e precisava de restauração urgente. Todas as vezes, Teresa procurou Helena nas ruas. Encontrava ela em lugares diferentes, embaixo de marquises, sentada em bancos de praça, dormindo em pontos de ônibus. Todas as vezes,
Helena resolvia o problema com uma facilidade desconcertante e, todas as vezes, recusava dinheiro além do básico para comer. "Por que você não aceita mais?" Beatriz perguntou uma tarde, depois que Helena tinha acabado de salvar o vestido de uma madrinha que tinha engordado uma semana antes do casamento. "Você poderia alugar um lugar para morar." "Não mereço." Helena respondeu simples. "Como assim não merece? Pessoas que fazem o que eu fiz não merecem conforto." "O que você fez?" Helena não respondeu. Apenas pegou a marmitex que Teresa havia comprado e foi embora, desaparecendo na multidão da Avenida Afonso Pena. Foi nessa época que Júlio descobriu algo que mudaria tudo. Ele estava organizando uma gaveta antiga do escritório de Teresa quando encontrou uma revista de moda de 2008. Na capa, duas mulheres elegantes posavam ao lado de manequins vestidos com roupas deslumbrantes. A manchete dizia: Helena Damasceno e Lívia Furtado, as rainhas da alta costura mineira. Júlio quase deixou a revista cair. A mulher da foto era 20 anos mais jovem, com cabelos escovados, maquiagem impecável e um sorriso confiante. Mas era inconfundivelmente Helena. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, a mesma forma de segurar os dedos. "Meu Deus!" ele sussurrou. Correu para mostrar a Teresa. "Dona Teresa, olha isso! A Helena é famosa!" Teresa pegou a revista e sentiu o ar faltar. Conhecia aquele nome, conhecia aquela dupla. Helena Damasceno e Lívia Furtado eram lendas da costura mineira. Vestiam celebridades, faziam desfiles, tinham matérias em revistas nacionais. Eram ícones. "Onde você achou isso?" "Na gaveta antiga. Aquela que a senhora nunca abre." Teresa folheou a revista procurando mais informações. Encontrou uma matéria de 6 páginas sobre o ateliê das duas. Havia fotos do espaço luxuoso, dos vestidos elaborados, das clientes importantes. E no final, uma foto das duas amigas abraçadas, rindo. "Elas pareciam tão felizes", Beatriz disse, lendo por cima do ombro de Teresa. "O que será que aconteceu?" Júlio se perguntou alto. Teresa começou a pesquisar no computador. Digitou Helena Damasceno Lívia Furtado e esperou os resultados aparecerem. O que encontrou foi devastador. Manchetes de 2010. Incêndio destrói ateliê de alta costura no Lourdes. Sócia morre em incêndio. Causa pode ter sido negligência. Família de vítima processa estilista sobrevivente. Helena Damasceno desaparece após tragédia. Teresa clicou numa das matérias e leu em voz alta. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o ateliê de alta costura Helena em Lívia na noite de quinta-feira. Lívia Furtado, 42 anos, estava sozinha no local, fazendo ajustes finais em vestidos para um desfile quando o fogo começou. O corpo de bombeiros aponta que a causa provável foi um ferro industrial que ficou ligado. Helena Damasceno, sócia e melhor amiga da vítima, não estava presente no momento do incêndio. A família de Lívia iniciou processo judicial alegando negligência. O silêncio na boutique era sepulcral. "Por isso ela disse que não merece", Beatriz sussurrou. "Ela se culpa pela perda da amiga." 14 anos, Júlio calculou. Ela está nas ruas há 14 anos por causa disso. Teresa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lembrou da própria perda, da irmã gêmea que havia partido. Lembrou da culpa absurda que sentiu por não ter percebido os sintomas do câncer antes. Lembrou de quantas vezes quis desistir de tudo. "A gente não pode contar para ela que sabemos", Teresa disse. "Ela tem direito ao passado dela." "Mas, Dona Teresa", Júlio argumentou, "isso muda tudo. Ela não é uma costureira qualquer. Ela é uma lenda. A gente podia..." "Não", Teresa interrompeu com firmeza. "Não vamos usar a dor dela para salvar a boutique. Mas estamos desesperados. Temos 2 meses antes do despejo." "Não importa. Tem linhas que eu não cruzo." Foi então que algo aconteceu que tirou a decisão das mãos dela. O Conselho de Moda de Minas Gerais havia anunciado um grande concurso.
Novos talentos, o futuro da moda mineira. O prêmio era R$50 mil, um espaço para desfile na Semana de Moda de Belo Horizonte e matérias em revistas especializadas. Era exatamente o tipo de coisa que poderia salvar a boutique. Júlio, sem contar para ninguém, se inscreveu no concurso, mas não usou o próprio nome, usou o nome de Helena Damasceno. Tinha acesso a fotos antigas dos trabalhos dela. Tinha as revistas, os portfólios que encontrou pesquisando online. Montou uma inscrição impressionante, mostrando peças que Helena havia criado anos atrás, adicionando alguns trabalhos recentes que ela havia feito na boutique e que ele havia fotografado escondido. A inscrição foi aceita. E não apenas aceita, Helena foi selecionada entre os 10 finalistas. Júlio só contou depois que a notícia já estava publicada no site do concurso. Pessoal! Ele entrou na boutique gritando. A Helena é finalista. Finalista de quê? Beatriz perguntou. Do concurso de moda, aquele que vai premiar R$50 mil. Teresa levantou da cadeira tão rápido que quase caiu. Você fez o quê? Inscrevi ela. Olha aqui, está no site oficial. Teresa pegou o celular dele e leu a notificação. Lá estava. Helena Damasceno, Belo Horizonte. Especialidade, alta costura e restauração de tecidos raros. Júlio, Teresa disse com uma calma perigosa. Você não tinha o direito. Mas, dona Teresa, isso pode salvar a gente. Se ela ganhar, podemos usar o prêmio para pagar as dívidas. Isso não é sobre nós. É sobre ela. E você acabou de expor uma mulher que estava escondida há 14 anos. Mas, sem mais, você fez uma coisa terrível. Beatriz estava pálida. Júlio, quando ela descobrir, vai ficar destruída. Ela não precisa descobrir, ele argumentou. A gente não conta, simples assim. O nome dela está publicado num site que milhares de pessoas vão ver. Teresa gritou. Você acha que ninguém vai reconhecer? Que ninguém vai espalhar a notícia? E ela estava certa. Naquela mesma noite, as redes sociais começaram a ferver. Helena Damasceno está viva. A lenda da costura mineira reapareceu. Não acredito que ela está competindo no concurso. Jornalistas começaram a ligar para a boutique. Repórteres apareceram na porta. Câmeras de TV estacionaram na rua. Todos queriam saber onde estava Helena, como ela estava, se era verdade que havia passado anos nas ruas. E Helena, que estava dormindo numa marquise 5 quarteirões dali, ainda não sabia de nada. Foi Teresa quem a encontrou no dia seguinte. O sol nem tinha nascido direito quando ela saiu procurando, percorrendo os lugares onde Helena costumava aparecer. Encontrou ela sentada nos degraus da igreja São José, olhando o céu clarear. Helena, Teresa chamou suavemente. Ela se virou. Viu a expressão no rosto de Teresa e soube que algo estava errado. O que foi? Preciso te contar uma coisa e você vai ficar brava. Me conta. Teresa respirou fundo e contou tudo. O concurso, a inscrição, a publicação do nome dela, a repercussão nas redes sociais, os jornalistas na porta da boutique. Helena ficou completamente imóvel enquanto ouvia. Não chorou, não gritou. Não reagiu. Apenas ficou ali, sentada nos degraus de pedra, absorvendo o peso daquelas palavras. Eles sabem onde eu estou? Ela perguntou finalmente. Não, mas estão procurando. Eu preciso sumir. Helena, não. Você não entende. Helena se levantou, a voz saindo desesperada pela primeira vez. Eu não posso voltar. Não posso enfrentar aquelas pessoas de novo. Não posso ouvir as acusações, ver o julgamento nos olhos deles. Que acusações? Você não fez nada de errado. Fiz. Deixei o ferro ligado. Se eu tivesse conferido, se eu tivesse sido mais cuidadosa, Lívia ainda estaria viva. Teresa segurou os ombros dela. Helena, escuta. Foi um acidente. Acidentes acontecem. Você não matou sua amiga. Matei sim, Helena chorou, e a família dela nunca me perdoou. Eu nunca me perdoei, mas não pode passar o resto da vida se punindo. Posso sim, porque eu merecia morrer naquele incêndio, não ela. Ela era melhor que eu,
mais talentosa, mais bondosa, mais tudo. Porque eu sobrevivi e ela não. Teresa abraçou Helena enquanto ela desmoronava ali nos degraus da igreja. Abraçou aquela mulher quebrada como abraçava a irmã quando as duas ainda eram crianças. Porque você ainda tem coisas para fazer aqui, Teresa disse. Ainda tem pessoas para ajudar. Ainda tem propósito. Não tenho nada. Tem sim. Vi você salvando aquele vestido de noiva. Vi o rosto da Andressa quando percebeu que o casamento estava salvo. Você faz diferença, Helena. Faz diferença na vida de pessoas que você nem conhece. Helena chorou mais forte. Foram 14 anos de dor saindo de uma vez. 14 anos de culpa, vergonha, autopunição. 14 anos acreditando que não merecia viver. Eu não consigo, ela disse quando finalmente conseguiu falar. Não consigo voltar para aquele mundo. Não consigo encarar as pessoas. Então não encare, Teresa disse. Vem trabalhar na minha boutique, oficialmente. Com carteira assinada, salário, tudo direitinho. Você fica nos fundos, longe dos olhares. Faz o que faz de melhor, mas no seu tempo, do seu jeito. E o concurso? Desistimos. Mando mensagem agora cancelando sua participação. Helena limpou o rosto com as costas da mão. Eles vão me procurar mesmo assim. Deixa eles procurarem. Não vão encontrar nada. Você não é obrigada a dar satisfação para ninguém. Helena olhou para Teresa. Aquela mulher que havia lhe dado comida quando tinha fome, trabalho quando precisava de propósito, e agora oferecia proteção quando o mundo ameaçava engoli-la de novo. Por que você está fazendo isso por mim? Porque perdi minha irmã também. Teresa disse simples. Sei o que é carregar culpa. Sei o que é achar que não merece ser feliz. E sei que às vezes a gente precisa de alguém que não desiste da gente, mesmo quando a gente já desistiu de si mesmo. Helena assentiu devagar. Tá bom, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Sem entrevistas, sem fotos, sem redes sociais. Eu trabalho, você me paga e ninguém precisa saber onde estou. Combinado. As duas voltaram para a boutique juntas. O sol já estava alto e a rua estava movimentada. Quando chegaram, havia 2 carros de reportagem estacionados na frente. Jornalistas seguravam câmeras e microfones esperando. É ela! Um deles gritou quando viu Helena. Teresa se colocou na frente, protegendo. Saiam da frente da minha loja, ela ordenou. Senhora, só queremos fazer algumas perguntas para a Helena. Ela não vai responder nada. Agora saiam. Mas o público tem direito de saber. O público não tem direito a nada. Teresa cortou. Essa mulher tem direito à privacidade. E se não saírem daqui em 10 segundos, chamo a polícia. Os repórteres hesitaram, mas acabaram recuando. Teresa e Helena entraram rapidamente na boutique e trancaram a porta. Júlio e Beatriz estavam lá dentro, esperando. Helena, Júlio se aproximou constrangido. Eu estraguei tudo. Desculpa. Eu só queria ajudar a boutique, mas não pensei nas consequências. Helena o olhou por um longo momento. Você tinha boas intenções, ela disse finalmente, mas quase me destruiu de novo. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar. Não precisa, Helena disse. Só precisa prometer que não vai mais tomar decisões pela minha vida. Prometo. Beatriz abraçou Helena. A gente vai proteger você. Não importa o que aconteça, você está segura aqui. E naquele momento, cercada por aquelas 3 pessoas que haviam se tornado sua família improvisada, Helena, pela primeira vez em 14 anos, sentiu que talvez pudesse recomeçar de verdade. Nas semanas seguintes, o burburinho diminuiu. Os jornalistas desistiram quando perceberam que não conseguiriam entrevista. As redes sociais passaram para o próximo assunto viral. O nome de Helena saiu do concurso oficialmente, mas algo havia mudado. A boutique começou a receber mais clientes. Pessoas que tinham ouvido falar da costureira excepcional que queriam peças consertadas ou ajustadas. Teresa contratou Helena oficialmente, pagando um salário justo.
Arrumou uma pequena kitnet para ela morar, a 5 minutos da boutique. Helena aceitou tudo com hesitação, ainda se sentindo indigna, mas aos poucos começando a acreditar que talvez merecesse uma segunda chance. E foi assim, com pequenos passos e muito medo, que Helena Damasceno voltou a viver. Nas primeiras semanas depois de aceitar o trabalho, Helena ainda dormia com a mochila ao lado da cama, pronta para fugir. A kitnet que Teresa alugou para ela tinha chuveiro quente, geladeira, cama de verdade. Mas toda noite Helena acordava suando, achando que estava sonhando, que ia acordar na calçada de novo. Levou 2 meses para confiar que podia guardar as coisas no armário. Mais 1 mês para acreditar que o salário viria mesmo no final do mês. E ainda assim, quando passava na frente de um banco de praça, o corpo inteiro doía com a memória de quantas noites tinha dormido ali. A boutique de Teresa mudou também, mas devagar. As dívidas eram pagas aos poucos. Os clientes voltavam. Não era sucesso estrondoso, mas era o suficiente. Helena trabalhava nos fundos, longe dos olhares, consertando peças impossíveis. E toda vez que alguém elogiava seu trabalho, ela baixava os olhos e murmurava obrigada, como se não merecesse ouvir aquilo. Beatriz havia se tornado sua aprendiz não oficial. Passava horas observando Helena trabalhar, fazendo perguntas, anotando técnicas. Júlio tinha se redimido completamente, tornando-se o protetor mais feroz da privacidade de Helena, recusando qualquer pedido de entrevista ou foto que ainda aparecia ocasionalmente. Mas apesar de toda a estabilidade, Helena ainda carregava o peso. Ainda acordava no meio da noite, sonhando com fogo. Ainda via o rosto de Lívia em cada cliente que entrava na loja. Ainda acreditava, no fundo da alma, que não merecia aquela segunda chance. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Helena estava terminando o conserto de um paletó quando ouviu vozes alteradas na frente da loja. Reconheceu o tom de Teresa tentando acalmar alguém. Deixou o trabalho de lado e foi ver o que estava acontecendo. Na entrada da boutique estava uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos, olhos inchados de choro. Ao lado dela, um homem mais jovem, provavelmente na casa dos 30 e poucos anos. "Eu sei que ela está aqui", a mulher dizia com a voz trêmula. Vi o carro dela estacionado ali na esquina. A mesma Kombi velha que ela sempre teve. Helena sentiu o sangue gelar. Conhecia aquela voz. Conhecia aquele rosto. Mesmo depois de tantos anos. Dona Carmen, a mãe de Lívia. "Senhora", Teresa tentava manter a calma. "Eu não posso confirmar." "Por favor", Carmen interrompeu. "Só quero falar com ela." 5 minutos. É só isso que peço." Helena saiu dos fundos antes que pudesse mudar de ideia. "Estou aqui, Dona Carmen." A mulher se virou. Quando viu Helena, levou a mão ao peito como se tivesse levado um soco. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. "Helena", ela sussurrou. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" Helena sabia que estava diferente. Os cabelos grisalhos agora estavam limpos e presos num coque, mas ainda mostravam anos de descuido. O rosto tinha rugas profundas que não existiam antes. O corpo estava mais magro, anguloso, marcado pelos anos de privação. "A vida aconteceu", ela respondeu simplesmente. O homem ao lado de Carmen deu um passo à frente. "Helena, eu sou o Daniel, irmão da Lívia." Helena se lembrou dele. Um menino de 15 anos na época do incêndio. Agora um homem feito, com os mesmos olhos da irmã. "Daniel", ela cumprimentou com um aceno de cabeça. O silêncio que se fez era carregado de 14 anos de dor, culpa, raiva e mágoa. "Podemos conversar?" Carmen perguntou. "Em particular?" Helena olhou para Teresa, que fez um gesto indicando o escritório nos fundos. Os 4 foram para lá. Júlio e Beatriz ficaram na loja, tensos, preparados para intervir se necessário. No escritório, Carmen sentou numa cadeira e ficou apenas olhando para Helena por longos segundos. "Passei 14 anos procurando você", ela disse finalmente. "Por quê?"
porque precisava de respostas, porque precisava entender, porque... A voz dela falhou. Porque, apesar de tudo, você era importante para minha filha. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Dona Carmen, eu sinto muito mesmo. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu sei, Carmen interrompeu. Eu sei que você sente. Mas passar 14 anos na rua não traz minha filha de volta. Eu sei disso também. Daniel se aproximou. Helena, quando minha mãe descobriu que você estava viva, que estava trabalhando aqui, ela ficou sem dormir 3 noites. Não porque estava com raiva, mas porque precisava te ver. Precisava te dizer uma coisa, Carmen completou. Helena esperou, preparada para ouvir a condenação final. As palavras que confirmariam que ela era realmente culpada, que merecia sofrer, que nunca deveria ter sobrevivido. Mas o que Carmen disse foi completamente diferente. Eu te perdoo. O silêncio foi absoluto. Helena não conseguia processar aquelas palavras. O quê? Eu te perdoo, Helena, pelo incêndio, pelo erro, por tudo. Mas eu matei sua filha. Não, Carmen disse com firmeza. Você cometeu um erro terrível, trágico, que mudou nossas vidas para sempre. Mas não foi assassinato. Foi um acidente. Eu deveria ter conferido o ferro. Deveria ter sido mais cuidadosa. Sim, deveria, Carmen concordou. Mas você é humana. Humanos cometem erros. E você já pagou por esse erro muito mais do que deveria. Helena desabou, caiu de joelhos no chão do escritório e chorou como não chorava desde a noite do incêndio. Chorou pela amiga que havia perdido, pelos anos desperdiçados, pela culpa que carregou, como uma pedra no peito durante tanto tempo. Carmen se ajoelhou ao lado dela e a abraçou. Minha filha amava você, ela disse enquanto Helena chorava em seus braços. Amava como irmã e ela não ia querer que você destruísse sua vida por causa dela. Mas eu não consigo me perdoar. Eu sei, mas precisa tentar. Porque se você não se perdoar, se você não seguir em frente, a perda dela foi por nada. E eu não quero que a vida da minha filha tenha sido por nada. Daniel também se ajoelhou e colocou a mão no ombro de Helena. Lembra daquele caderno que a Lívia tinha? Aquele onde ela anotava ideias de vestidos? Helena assentiu entre soluços. A gente guardou, está intacto. Queremos te dar. Por quê? Porque ela queria que você continuasse o trabalho das duas. Ela sempre dizia que você tinha um dom. E a gente viu o que você anda fazendo. As fotos na internet, os comentários das clientes. Você ainda tem esse dom, Helena. Carmen se afastou um pouco para olhar Helena nos olhos. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Para de se punir. Para de viver como se não merecesse estar viva. Porque você merece. E porque tem gente que precisa de você. Teresa, que tinha ficado em silêncio até então, se aproximou. Dona Carmen tem razão. Helena, você salvou minha boutique, salvou meu sustento e salvou pelo menos uma dúzia de noivas de desastres. Você faz diferença. Helena limpou o rosto, tentando se recompor. Eu não sei se consigo. Não sei se consigo voltar a ser quem eu era. Não precisa voltar a ser quem era. Daniel disse. Precisa descobrir quem você é agora. Carmen tirou um papel amassado da bolsa. Existe um projeto que queremos propor. O Daniel e eu estamos montando e gostaríamos que você participasse. Que tipo de projeto? Uma cooperativa de costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que estão saindo das ruas, fugindo de relacionamentos violentos, recomeçando a vida. Queremos ensinar elas a costurar, dar uma profissão, dar dignidade. Helena olhou para o papel. Era um projeto detalhado, com plantas de um espaço, lista de equipamentos necessários, planejamento de custos. Vocês já pensaram em tudo. Pensamos, Daniel confirmou. Mas falta a peça principal. Falta alguém que saiba costurar de verdade. Alguém que entenda o valor de uma segunda chance. Alguém como você. Eu não sei se estou pronta. Ninguém nunca está pronto, Carmen disse.
Mas às vezes a gente precisa fazer mesmo assim. Teresa segurou a mão de Helena. Se aceitar, eu te ajudo. A boutique pode doar equipamentos que não usamos mais. Posso ajudar com contatos, fornecedores, tudo o que precisar. Júlio apareceu na porta do escritório. Tinha ouvido tudo. E eu faço a divulgação nas redes sociais, sem usar seu nome, sem expor você. Apenas mostrando o projeto. Beatriz se juntou. E eu posso ajudar a dar aulas. Ainda estou aprendendo, mas posso ensinar o básico para as iniciantes. Helena olhou para todas aquelas pessoas ao seu redor. Pessoas que acreditavam nela quando ela não acreditava em si mesma. Pessoas que ofereciam não apenas perdão, mas propósito. Tá bom, ela disse finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Carmen perguntou. Quero que a cooperativa tenha o nome dela, Cooperativa Lívia Furtado, para que as pessoas sempre lembrem que segundas chances existem e que erros não definem quem somos. Carmen começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas de gratidão. Ela ia adorar isso. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Encontraram um espaço no bairro Floresta, uma região que misturava comércio e residências. Reformaram o local com a ajuda de voluntários. Teresa doou 5 máquinas de costura antigas, mas funcionais. Fornecedores que tinham ouvido falar do projeto começaram a doar tecidos, linhas, agulhas. A inauguração foi marcada para uma tarde de sábado. Helena estava nervosa, sabendo que teria que aparecer publicamente, que teria que enfrentar pessoas, câmeras, perguntas. Você consegue, Teresa disse, arrumando o cabelo dela. E não está sozinha. Quando chegaram, o espaço estava lotado. Havia pelo menos 100 pessoas. Ex-clientes da boutique, mulheres interessadas em aprender costura, jornalistas locais, representantes da prefeitura. E num canto, sentada numa cadeira de rodas, estava uma senhora de uns 70 anos que Helena reconheceu imediatamente. Dona Irene. A primeira cliente importante que ela e Lívia tinham atendido juntas, 25 anos atrás. Helena se aproximou dela com os olhos marejados. Dona Irene, a senhora veio. Vim sim, minha filha. Quando soube que você estava viva, que estava fazendo esse projeto lindo, não ia perder por nada. Mas faz tanto tempo. O tempo não apaga as pessoas que marcaram nossa vida, Dona Irene disse. Você e a Lívia costuraram o vestido do meu casamento de 50 anos. Foi o dia mais feliz da minha vida. E foi por causa de vocês duas. A cerimônia começou. Carmen falou sobre a filha, sobre o legado que queriam construir, sobre a importância de dar segundas chances. Daniel explicou como a cooperativa funcionaria, como mulheres poderiam se inscrever para aprender, como o projeto era totalmente gratuito. E então chegou a hora de Helena falar. Ela subiu numa pequena plataforma improvisada e olhou para todas aquelas pessoas. Sentiu o medo apertar o peito, a vontade de fugir, de voltar para as ruas onde ninguém a via, onde ninguém esperava nada dela. Mas então viu Teresa sorrindo encorajadora. Viu Júlio e Beatriz fazendo sinais de apoio. Viu Carmen e Daniel acenando. Viu as primeiras alunas da cooperativa, mulheres com histórias provavelmente tão difíceis quanto a dela, esperando para aprender. Meu nome é Helena Damasceno, ela começou, e a voz saiu tremendo. Durante 14 anos eu dormia em calçadas. Catei comida em lixo. Fui invisível. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela viu alguns olhares de pena e quis sair correndo, mas ficou. Vivi assim, porque minha melhor amiga morreu num incêndio que comecei sem querer, porque deixei um ferro ligado, porque não consegui me perdoar por estar viva quando ela não estava. Sua voz falhou, limpou a garganta. Passei 14 anos achando que sofrer era o único jeito de honrar ela. Mas a mãe da minha amiga me ensinou uma coisa, que honrar quem perdemos não é se destruir, é construir. Helena olhou para Carmen e Daniel na primeira fila, depois para Teresa, Júlio, Beatriz. Sua família escolhida. Esta cooperativa não é sobre mim,
É sobre cada mulher aqui que acordou numa rua sem saber como ia sobreviver aquele dia. É sobre descobrir que mãos capazes de costurar também são capazes de reconstruir vidas, a nossa e a dos outros. É sobre ninguém precisar carregar culpa sozinha, porque quando a gente estende a mão, alguém segura de volta. Olhou para o céu por um segundo, pensando em Lívia. E é sobre transformar cinzas em algo que não queima, em algo que aquece. Quando desceu da plataforma, foi cercada por pessoas querendo agradecer, cumprimentar, se inscrever na cooperativa. Era avassalador, mas pela primeira vez não era assustador. Nos meses seguintes, a cooperativa Lívia Furtado floresceu. A primeira turma tinha 20 mulheres. Algumas vinham das ruas, outras de abrigos, outras de situações de violência doméstica. Helena ensinava as técnicas mais complexas, enquanto Beatriz cobria o básico. Teresa dava aulas de gestão e precificação. Júlio cuidava da divulgação nas redes sociais. As peças que as alunas produziam começaram a ser vendidas numa pequena loja anexa à cooperativa. Os lucros eram divididos entre elas. Mulheres que não tinham nada começaram a ter renda própria, dignidade, propósito. Um ano depois da inauguração, a cooperativa já tinha formado 80 mulheres. 10 delas tinham aberto pequenos negócios próprios. Outras trabalhavam em ateliês e confecções. Todas tinham algo que não tinham antes: esperança. A boutique de Teresa também prosperou. Com as dívidas pagas e o fluxo constante de clientes, ela conseguiu expandir, abrir uma segunda loja e, finalmente, respirar tranquila depois de anos de sufoco. Júlio tinha se tornado gerente e sua personalidade dramática era agora um charme que os clientes adoravam. Beatriz tinha virado mestre costureira, reconhecida na cidade inteira por seu trabalho impecável. E Helena acordava todos os dias e ia para a cooperativa como quem vai para casa. Ensinava, costurava, conversava com as alunas, ajudava cada uma a descobrir seu próprio talento. E à noite, antes de dormir, olhava para a foto emoldurada que Carmen lhe havia dado, ela e Lívia rindo juntas no ateliê antigo, e finalmente conseguia sorrir de volta. Consegui-lhe, ela sussurrava. Consegui transformar a dor em algo bonito. 5 anos depois da inauguração, a cooperativa Lívia Furtado era referência nacional. Outras cidades começaram a replicar o modelo. Helena tinha virado consultora, ajudando a montar cooperativas em São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Não era mais a mulher quebrada que pedia comida em troca de costura. Era a mulher que provava todos os dias que mãos capazes de criar beleza também são capazes de curar feridas, as próprias e as dos outros. E quando perguntavam o segredo do sucesso da cooperativa, ela sempre respondia a mesma coisa: não existe segredo. Existe apenas a certeza de que nenhuma queda é profunda demais quando existem mãos estendidas para ajudar você a levantar. E quando você levanta, estende a mão para a próxima pessoa. É assim que a gente costura um mundo melhor, um ponto de cada vez. Obrigado por ouvir até o final. Se inscreva no canal e deixe o like para continuar recebendo histórias como essa. Lembrando que todas as histórias são fictícias, criadas por mim, com auxílio de inteligência artificial. Até mais!